Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Orlando Silva, vamos para mais um vídeo. Eu gostaria de iniciar esse vídeo pedindo para você para compartilhar com outras pessoas esse vídeo. Certamente vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Você vai ver que o conteúdo desse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Então não esqueça de compartilhar. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, você se inscreva no canal para ajudar a gente. E se você achar que o conteúdo é relevante, encaminhe aí para outras pessoas. Mas eu tenho certeza que fará diferença na vida de outras pessoas, na sua vida e na vida de outras pessoas. O vídeo de hoje, eu gostaria de começar esse vídeo falando para você que vai ser um vídeo onde a gente vai fazer uma reflexão, chamar para uma reflexão como que foi esse ano para você. Chega aí ao final de mais um ano e eu tenho certeza que foi um ano onde que você teve vitórias, que aconteceu coisas boas na sua vida, né? Certamente aconteceu algumas coisas que você não queria, que você não gostaria, mas eu tenho certeza que aconteceu muitas coisas boas. O fato de você estar vivo, por exemplo, é uma coisa boa, independente do que aconteceu, mas tem pessoas que se foram, não está mais entre nós. Tem pessoas que às vezes iniciou o ano com saúde, está começando o ano, está finalizando o ano com a notícia de uma doença, talvez não tenha uma doença grave, e você talvez não está nessa situação. E se você está recebendo a notícia de uma doença, uma doença grave, você está vivo, você está junto aí com seus familiares, então é motivo de comemorar. Então, independente de como você está terminando o ano, só o fato de você estar vivo já é um motivo para você comemorar. Então vamos finalizar o ano com um sentimento de gratidão. Gratidão, Deus, por ter nos trazido até aqui. Gratidão, Deus, por ter provido o sustento, provido aí, vamos dizer assim, as condições para mim estar finalizando esse ano. E aí a gente, vamos dizer assim, vai virar a página. Virar a página, o que a gente precisa? Planejar. A Bíblia fala que o planejar é do homem, a confirmação vem de Deus. Então nós precisamos planejar. Então há necessário um planejamento. Planejamento em quê? Para quê? Planejamento em todas as áreas da nossa vida. Se eu te perguntar para você qual é aí as 5 prioridades da sua vida, aí você vai me falar, Certamente eu vou falar por mim, vou fazer o vídeo aqui falando por mim, que eu acho que também deve ser as suas prioridades. Então vamos começar, por exemplo, pela área espiritual, porque se eu te perguntar o que é mais importante na sua vida, certamente você vai responder que Deus está em primeiro lugar. E aí qual que são os seus planejamentos na tua área espiritual para esse próximo ano? Então você deve colocar aí aquilo que é prioridade. Você quer ter uma comunhão com Deus todos os dias? Então você já marca. A primeira coisa que eu vou fazer nesse ano, todos os dias, vai ser a minha oração. Eu vou falar com Deus, vou ter ali o meu momento, a minha prece, não sei qual que é a sua religião, como que funciona na sua religião, mas independente de religião, eu creio que em primeiro lugar na sua vida está Deus. E aí você coloca ali o tempo que você quer ter com Deus. Porque tem muita gente que fala que Deus é prioridade, Deus está em primeiro lugar. Porém, na prática, não é assim que funciona. Porque ela faz todas as outras coisas, talvez nem lembre de Deus durante o dia. Misericórdia. Então, que para você, nesse próximo ano, se você tem Deus como prioridade, você realmente coloque aí um tempo de qualidade para falar com Deus. Outra coisa, quantas vezes você vai, se você é casado, você tem família, ou mesmo se você não tem família ainda, você ainda não é casado, mas você mora com seus pais, por exemplo, mas qual que vai ser o tempo que você vai dedicar, para ter comunhão com as pessoas da sua família, indo à igreja, por exemplo? Porque às vezes você fala, não, mas eu busco a Deus em casa. Só que a Bíblia mesmo fala, tão bom é que os irmãos vivem em comunhão. Então tem um tempo, eu não sei se no seu ministério
aí na onde que você frequenta, a sua religião, qual que é o costume, se você vai à missa, se você vai ao culto, se durante a semana você tem um trabalho em célula, eu não sei como que é. Ou se durante a semana na sua igreja tem cultos, mas marca, domingo eu vou à igreja, no culto de tal hora, ou ver os horários aí para você ter uma programação certinha. Durante a semana eu vou ir à igreja uma vez ou duas, mas que todo dia você tenha aí uma comunhão com Deus. É o que eu espero, na minha vida eu faço e espero que você também faça na sua vida, certo? Ainda nessa área espiritual, por exemplo, eu estou dando um exemplo da minha casa, como que funciona a minha casa, que eu sugiro também que você faça na sua. Você ter ali no horário das refeições, tem um momento que você agradece a Deus pelo alimento que você está tendo, porque a gente sabe que muitas pessoas no mundo passam fome, não tem. Talvez você tenha ali a refeição, não é aquilo que você queria, mas Deus proveu, o sustento está ali. Então agradeça, tá certo? Se você tem família, com seus filhos, tem um momento, por exemplo, antes das crianças dormir, se reúne ali, faz uma oração, coloca a sua vida espiritual, né, em ordem ali antes de dormir, porque eu acho que é muito importante isso, tá bom? Aí vamos para outra parte que também é muito importante, a saúde. Talvez você fala, cara, para mim, depois de Deus, a minha saúde, eu tá bem, é prioridade. Até porque a Bíblia fala que se você não cuida bem do Espírito Santo, você tem que cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o que? O nosso corpo. E aí você tem que cuidar bem do templo do Espírito Santo, porque senão depois você vai ter que prestar conta disso aí. Outra coisa, a Bíblia fala para você amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem que cuidar de você para que você possa cuidar dos outros, para que você possa amar os outros. Então ame a si primeiro, tá? Cuide de si primeiro. Então o que você vai fazer? Porque talvez você quase todo ano você faz isso. Não, o ano que vem vai ser diferente. Não, segunda-feira do ano que vem vai começar totalmente diferente. E talvez você não tenha feito, mas faça um planejamento. Quantos minutos você vai caminhar por dia, ou correr, ou praticar uma atividade física? Isso é muito importante. Os seus exames, cuide da saúde, principalmente os homens. Tem aí que fazer um check-up, faça, para ver como que está, colesterol, diabetes. Talvez quando você descobrir já está avançado ali, uma situação que se você descobrisse no começo, com certeza ia fazer muita diferença, né? Então, assim, dependendo da idade, tem homens que tem que fazer ali o exame de próstata, as mulheres têm que fazer lá os exames lá de rotina das mulheres, então preocupa com a sua saúde. Porque talvez você tenha preocupado muito com os outros, você tenha preocupado muito em trabalho, mas aí você deixa de lado o seu bem mais precioso, que é a sua vida, e você não cuida. Então, que você tenha um planejamento também para a sua saúde, para você cuidar da sua saúde, para você cuidar do seu corpo, cuida da sua alimentação, tá? Vamos para o próximo. Geralmente é Deus, saúde, família. Como que vai estar o seu tempo para a sua família? Faz um planejamento, né? Eu vou levantar mais cedo para ter um café da manhã, aí você pode colocar uma situação, todo mundo levantar no horário ali para vocês tomar pelo menos fazer uma refeição junto, que seja o café da manhã, ou o almoço, ou a janta, mas fazer ali pelo menos uma refeição junto com a família. Ter uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou 2 vezes, assistir um filme com a família. Às vezes você assiste televisão todos os dias, mas talvez é coisas que não vai trazer muito, acrescentar muito na sua vida. Você fica assistindo jornal, fica assistindo programa esportivo, mas talvez não é uma programação que a família inteira, né, gosta. Então procura alguma coisa que a família inteira gosta, procura cuidar mais da sua família. Você que é homem, nós homens, a gente tem um papel muito importante na nossa casa, que ali a Bíblia mesmo fala que nós, a direção da nossa casa, vamos dizer assim, a gente é o cabeça da casa. Então o que a gente precisa? Tomar essa direção, não vamos por aqui, vamos por aqui. Geralmente, a maioria dos lares hoje, vamos dizer assim, que é casado, geralmente o homem tem esse papel de orientar, vamos por aqui, o caminho aqui. Não que seja errado, às vezes a mulher fazer esse planejamento, o certo mesmo é os dois fazer junto, né?
Mas se não, o homem tem que tomar a frente. Vamos por aqui, né? Vamos por esse caminho. Então que tenha aí um tempo de qualidade para a família, sei lá, faz uma atividade física junta, faz um piquenique, busca estratégia para você, né, na área familiar aí, faz um planejamento para que, né, vamos dizer assim, tenha sucesso, né? Outra coisa muito importante é a vida pessoal. Qual que são os seus planejamentos para esse ano, na sua vida pessoal? Eu quero estudar mais. Não estuda, busca estudar para você crescer. A Bíblia também fala, né, ali o Davi dando um conselho para Salomão, que se fosse o caso, ele vendesse tudo que ele tinha e investisse em sabedoria. Então, quanto que você investiu na sua vida profissional, no seu pessoal, nesse ano que se passa? Será que você não precisa colocar aí no planejamento, você investir um pouco mais em você, fazer cursos? E talvez você não precisa nem gastar dinheiro hoje, com a ajuda da internet, você tem muitos conteúdos bons, mas como eu falei anterior, às vezes você fica usando a TV, ou às vezes até mesmo o seu celular e a internet, para ver coisas que talvez não acrescentam muito na sua vida. Faça um planejamento para que você busque conteúdos que vai acrescentar no seu pessoal. Melhorar como pessoa, talvez coloque aí para você se socializar mais, buscar mais amizade, ou seja, crescer o seu network para você se desenvolver. Então é muito importante que você faça um planejamento também para o seu pessoal. Entra nisso aí. Talvez muito da sua vida às vezes está amarrada ali, não cresce, porque você não tem crescido, não tem desenvolvido, né? Profissionalmente, pessoalmente. Então faz isso aí, com certeza vai ser muito importante. E eu deixei aqui por último a gente falar aqui sobre a vida financeira, que é importante, tá? É muito importante. É lógico que tem várias outras coisas que vêm ali antes, mas a vida financeira que entra aí, vamos dizer assim, profissionalmente. O que você vai fazer, quais são os seus planejamentos, que talvez você está terminando o ano endividado. E aí, o que você vai fazer? Qual que vai ser o planejamento para você sair disso aí? Então faça um planejamento. Primeiro é pagar as contas? Pagar as contas. Já pagou as contas? Mas quanto você quer crescer financeiramente? Não, eu quero crescer lá na minha empresa, onde eu trabalho. Então eu vou estudar ali, vou fazer o que for possível para poder mudar de cargo, para poder aumentar o meu salário. Só que talvez também você já está lá na empresa, já aprendeu o que tinha que aprender. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que sou a favor e defendo o empreendedorismo. Então, assim, qual que é o tempo certo, qual que é a hora certa de você sair da empresa que você trabalha? A hora que você para de aprender. Lá eu estou trabalhando lá, sabe, mas é aquela coisa, já levanto, para ir, eu vou ir para o meu trabalho, já não tem mais ânimo, não tenho aquela coisa, sabe, eu não gosto mais de estar lá. Então significa que algo está errado, amigo. Você passa a maioria do seu tempo, às vezes, na empresa, onde você trabalha. Geralmente a maioria das pessoas trabalha 8 horas, outros até mais ali no ambiente de trabalho. Você não dorme, a maioria das vezes não dorme todo esse tempo, você não fica todo esse tempo com a família, que você tem outros a fazer, você está para a rua. Então a maioria do tempo você está na empresa. Então se você está num lugar que você não gosta, meu Deus, alguma coisa você tem que fazer. E aí, eu defendo isso. Você está numa empresa, a melhor forma de você começar empreendendo é você com a carteira registrada. Você está lá trabalhando e você usa aquilo ali que você está aqui, vamos dizer assim, uma certa garantia, mas você chega em casa e coloca em prática ali um outro plano para você empreender. Para daqui uns dias você está ganhando mais ali, vamos dizer assim, no seu plano B e você poder sair daquele lugar. Então, às vezes você vai empreender na área que você trabalha hoje, que você aprendeu a trabalhar bem lá com o seu patrão e tal, e é normal, você fala para ele: agora eu estou saindo, vou abrir o meu próprio negócio, vou abrir a minha própria empresa. Não sei se é esse o seu planejamento para esse ano, mas talvez você vai empreender em outro ramo também. Mas faça um planejamento, quanto você quer ganhar, como que vai começar a sua empresa. Eu já empreendo aí há mais de 15 anos, e eu amo empreender. Empreendo em várias áreas. Só que você precisa de planejamento. Esse ano, qual que é a sua meta de faturamento? Quanto que você vai faturar? Seja trabalhando na empresa que você está trabalhando, ou seja empreendendo, trabalhando por conta. Quanto que você quer faturar?
E aí você monta uma estratégia para você chegar nesse patamar. Não é simplesmente você falar que eu quero, mas não bola, não tem planejamento nenhum. A Bíblia fala, o planejar é do homem. Mas a confirmação vem de Deus, você precisa planejar. Você precisa ter estratégia. Você precisa saber por onde você vai. Mas para isso acontecer, você precisa ter autorresponsabilidade. Chamar a responsabilidade para si. Eu sei que a minha vida está assim, o meu ano não foi bom o suficiente, porque a culpa foi minha, ou seja, a responsabilidade é minha. Eu tenho que me chamar essa autorresponsabilidade para mim. Para quê? Para que eu possa sair da situação de vítima. Porque vítima não prospera, vítima não governa. E como que eu deixo de ser vítima? O primeiro passo para você deixar de ser vítima é chamando a autorresponsabilidade. Aí você deixa de ser vítima. Não é o outro. A culpa não é do Lula. A culpa não é do Bolsonaro. A culpa é minha. A culpa é da crise. Que crise? Crise é oportunidade para a gente prosperar. Crise é transferência de riqueza. Vai sair da mão de alguém que não quer trabalhar, que não quer esforçar, e vai vir para a mão do outro que quer, que enxergou uma luz ali no fim do túnel, ou no meio do túnel. E assim vai. Então você precisa sair disso aí. Outra coisa que é muito importante para quem quer sair da situação de vítima é ressignificar. Por que está acontecendo isso? Por que o meu pai fez isso comigo? Aí você vai ver, a história do seu pai foi pior. Então sai dessa situação de vítima ressignificando, coloca outra coisa no lugar. Entendeu? Que às vezes é a família, não, meus familiares, sabe, eu não cresço, não consigo prosperar, porque então sai de perto dos familiares, deixa de ser vítima. E aí quando você tem uma mentalidade de governante, que você vai governar em qualquer situação, independente se for crise, o ano a gente não sabe como que vai ser. É um ano que tem mudança de governo, não sei o quê, mas a gente não sabe como que vai ser. Porém, o que acontece? É um ano que se a gente fizer o que tem que ser feito, a gente vai prosperar. Não tenha dúvida. Você, fazendo o que tem que ser feito, você vai crescer na vida. Eu já tenho alguns anos que mas a minha esposa sempre coloca ali para ela assim, cara, vamos dar uma analisada. A gente cresceu esse ano. A gente cresceu. Crescemos aqui em tal área, crescemos em tal área, crescemos em tal área. Às vezes a gente não consegue, tem ano que não consegue crescer em todas as áreas. Mas há um crescimento. Mas por quê? Porque a gente tem um planejamento. A gente faz ali o planejamento e a gente consegue ver ali aonde que a gente está crescendo. Então que esse ano que se inicia seja um ano diferente para você, porém você precisa fazer o que tem que ser feito. Não adianta ficar numa situação de vítima, porque aí o que acontece? Você ressignificando, você começa a prosperar. Prosperando, você começa a transbordar. Isso em qualquer área. Às vezes você não tem ainda grana suficiente, você não está bem na área financeira para poder ajudar outras pessoas financeiramente, mas se você estiver bem no seu casamento, se você estiver bem na sua vida, vamos dizer assim, na saúde, você consegue ajudar outras pessoas, e isso é transbordar. Às vezes as pessoas ficam esperando, não, espera melhorar em todas as áreas para poder transbordar, para poder ajudar outras pessoas. Não, faça com o que você tem, ajuda com o que você tem. Talvez só de você dar um testemunho, dar um depoimento, você abrir a boca, você vai ajudar outras pessoas. Para de ser vítima. Começa a olhar como vencedor, como governante. Eu costumo sempre dar o exemplo de José. José, você pode olhar a história de José, você vai ver que sempre fizeram coisas. Os irmãos venderam ele, jogaram dentro de um poço, depois vendeu. Aí ele foi ser vendido, foi trabalhar como escravo. Depois de escravo lá, ele foi morar na casa do Potifar. E aí a mulher aprontou com ele, lá, a mulher do Potifar. Ele foi preso. E lá na prisão, os caras, às vezes, humilhavam ele e tal, mas ele nunca se colocou como vítima. E aí José foi para governador. Então muita gente fala de José, a história de José, que saiu de escravo para governador, mas não vê a trajetória. Só que ele não se colocava como vítima. Ele ressignificava o que aconteceu com ele, tanto é que se você ler lá a história de José, você vai ver que ele depois não ficou com raiva dos irmãos, ele entendeu a história, ou seja, ressignificou aquilo e partiu, cresceu na vida, foi ser governador. Então que você também seja esse governador, governar a sua vida, governar, vamos dizer assim, a sua trajetória.
e deixa de ser vítima. Para de ficar olhando, a culpa é do governo que está aí, a culpa é da crise, para com isso. Busca a autorresponsabilidade e fala, não, eu sou vamos dizer assim, o diretor do meu filme, o diretor da minha vida. E coloca Deus na frente ali, como a gente colocou, o lado espiritual, ora como se tudo dependesse da sua oração e trabalha como se tudo dependesse do seu trabalho. Que esse ano que se inicia seja um ano de bênção, um ano de vitória para você. Eu desejo para você muita sorte. E o que é sorte? Como que você vai adquirir essa sorte? Quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, mais forte você vai ficar. Te desejo paz e abundância. Desejo que a sua família, que os seus negócios, que os seus planos, tudo vá bem. Mas faça a sua parte. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E espero também que você possa compartilhar. Entre aí no nosso canal, a gente tem as nossas páginas, tem o Facebook, tem o Instagram. Entra lá, o Orlando Silva no Facebook, o Orlando Silva no Instagram. E também aqui a nossa página no YouTube. Compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, tudo de bom para você. Um ano de muita bênção, muita vitória. É o que eu desejo para cada um de vocês. Valeu, até a próxima.